Em 2008, uma forte crise abala a economia dos países desenvolvidos e também a credibilidade dos políticos que até então governavam esses países. Diante dessa impopularidade dos políticos convencionais, identitários e nacionalistas se apresentam como novas alternativas políticas. Na Europa, partidos nacionalistas contrários à União Europeia, como o UKIP, o Front Nacional e o Aurora Dourada, crescem e conseguem eleger mais representantes nas câmaras de deputados entre 2009 e 2012. O avanço dos nacionalistas na Europa assusta defensores do globalismo, como o banqueiro húngaro George Soros, que no passado havia sido aluno do famoso filósofo globalista Karl Popper. No início dos anos 1990, Soros havia apoiado grupos que combatiam o governo comunista na Hungria, posteriormente ajudando a promover reformas neoliberais em seu país. Em 1993, Soros funda a Open Society, fundação inspirada no ideal da sociedade aberta de Popper. Através da Open Society, Soros desejava criar um mundo sem fronteiras e combater qualquer forma de nacionalismo econômico, e percebeu que podia usar os identitários para isso. Em 2009, é eleito presidente do Uruguai o ex-guerrilheiro José Mujica. Seu governo foi considerado um exemplo de governo identitário por apoiar a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, do aborto com menos de 3 meses de gravidez e também por abrir caminho para a legalização do consumo de maconha, com a ajuda da Open Society, que financiou pesquisas sobre o impacto do consumo de cannabis sobre a sociedade. Entre 2011 e 2013, ganham destaque na mídia os protestos do Fêmen, organização feminista atuante em vários países, e cuja principal liderança no Brasil era a ativista Sarah Winter. Segundo a mídia direitista, o Fêmen era financiado por George Soros e pela Open Society. Diante do avanço da chamada pauta identitária pelo mundo, os conservadores se engajam na criação de uma nova direita, sobre a qual a filosofia perennialista teria grande influência. Seguidores de Olavo de Carvalho, críticos da União Europeia e a chamada alt-right, ou direita alternativa dos Estados Unidos, seriam chamados de populistas pela mídia de massa. Esses grupos eram radicalmente contra a pauta identitária, defendiam o rígido controle de fronteiras e, de modo geral, apoiavam a supremacia israelense na Palestina e uma aliança estratégica entre cristãos e judeus contra o extremismo islâmico. Entre as lideranças populistas estavam simpatizantes do perennialismo esotérico do século XX. Nos Estados Unidos, o ex-banqueiro e empresário Steve Bannon assumiu o comando do site ultraconservador Breitbart News em 2012, tornando-se um dos principais porta-vozes da alt-right. Bannon, assim como Olavo de Carvalho, também era conhecido por ser um estudioso das ideias dos perennialistas e das do esotérico italiano Giulio Zévola, que admirava a metafísica das Guerras Santas. Sob a gestão de Bannon, o Breitbart News seria o principal porta-voz da direita populista nos Estados Unidos. Como um contrapeso à Open Society de George Soros, o The Movement foi criado para apoiar partidos nacionalistas e populistas na Europa, inclusive críticos da União Europeia. Armado com o The Movement e com as redes sociais, Bannon toma para si a missão de salvar um ocidente corrupto da decadência, através de uma santa cruzada ao mesmo tempo contra a Open Society, contra os partidos identitários e contra os grupos jihadistas que já tinham células operando no ocidente havia mais de uma década. Após a criação do The Movement, Bannon, que já era uma figura influente na alt-right dos Estados Unidos, se torna uma das maiores lideranças mundiais do populismo de direita. Ao longo dos anos seguintes, Viktor Orbán seria um grande aliado de Bannon na Hungria, país natal de George Soros, que há décadas residia em Nova York. Durante seu longo governo, Orbán chegou a fazer campanhas públicas contra Soros, acusando-o de ser inimigo da Hungria e traidor da pátria. Enquanto a nova direita brasileira se informava através dos vídeos de Olavo de Carvalho, a esquerda identitária acompanhava o site de notícias Mídia Ninja. De acordo com uma informação divulgada em agosto de 2016 pelo ilishpe.org, o Mídia Ninja havia sido financiado por George Soros e pela Open Society, informação confirmada posteriormente pelo próprio Mídia Ninja. Já nos Estados Unidos, Bannon trabalhava exaustivamente em seu projeto mais ambicioso, a campanha presidencial de Donald Trump para 2016, na qual ele atuava como estrategista-chefe. Por sua vez, George Soros investiu na campanha da candidata rival Hillary Clinton do Partido Democrata, esposa do ex-presidente Bill Clinton, que se caracterizou por um grande apelo à pauta identitária.
Naquele ano, alguns meses antes das eleições, vazaram e-mails de conversas comprometedoras supostamente enviados por Hillary Clinton a apoiadores. Posteriormente, o inquérito concluiu que hackers russos estavam por trás dos vazamentos. Os democratas acusaram Trump e seus assessores de estarem envolvidos com os hackers e de divulgarem notícias falsas com o objetivo de influenciar o resultado das eleições. Em 4 de julho de 2016, para surpresa de muitos, Donald Trump era eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. E nos anos seguintes, Bannon seria promovido a conselheiro sênior do presidente do país mais poderoso do mundo, agora controlado pela direita populista. Em 23 de junho era aprovado em Londres o plebiscito que propunha o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O projeto tinha o apoio dos deputados populistas e inclusive dos membros do UKIP apoiados pelo The Movement. No mês seguinte, o então primeiro-ministro britânico David Cameron renuncia ao cargo, sendo sucedido por Theresa May, que inicia as negociações do Brexit com a União Europeia. Em janeiro de 2017, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, com a promessa de fazer a América grande de novo e combater a imigração ilegal, tendo a seu lado o guru da alt-right Steve Bannon. Em 7 de maio de 2017, dia do segundo turno das eleições presidenciais francesas, o identitário globalista Emmanuel Macron vence a populista Marine Le Pen do Front National, apoiada por Bannon e pelo The Movement. Ao longo da década de 2010, identitários e conservadores aumentam seus índices de popularidade em diversos países da Europa e das Américas e passam a competir cada vez mais pelo poder até chegarem às vias de fato.